Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu sou a Eliane e junto com a Adriana, com a Silvana, com a Raquel, nós somos as Juntas no Podcast. Então aqui nós estamos hoje com uma convidada muito especial, que é a Tatiane, e ela vai contar um pouquinho para nós de um projeto que ela tem, que é muito legal e que interessa muito a mulheres empreendedoras, tá? Então, mulheres empreendedoras, eu vou passar para as meninas se apresentarem, darem boa noite. Boa noite, Tati. Boa noite, é um prazer estar com você, recebendo uma mulher linda, né? Tá aqui, ideias lindas, juntas no podcast, vamos assim levar alegria e informação para essas mulheres. É um prazer estar com você. Eu que agradeço. Boa noite a todos, eu sou a Adriana, boa noite Tatiana, né? Boa noite a todos, vamos fazer uma entrevista aqui, né? Surpreendente. Verdade. Tati. Boa noite, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, para poder falar um pouquinho aí sobre o Conexão Feminina Barretos, que é um projeto que nasceu há 1 ano já, e que vem transformando vidas de muitas mulheres aqui na cidade, inclusive a minha. Gostoso, muito bom. Vai ser um assunto muito gostoso da gente conversar, vai fluir bastante. Mas antes, né, o que eu gostaria? Que todos vocês se inscrevam no canal, tá na rede Web TV, curtam, compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho, que é pra gente levar esse canal a mais e mais pessoas, tá certo? Então, a gente conta com vocês, hein, pessoal? E a gente gostaria de agradecer também aos nossos apoiadores, que é as empresas Só Agrícola, Precisão Inox, Toledo Tratores e Retífica Mundial. Gente, muito obrigado pela colaboração de vocês, viu? E, Tati, vamos, deixar você falar um pouquinho de você, antes que a gente comece com as nossas perguntas, porque a gente viu muita coisa que você mandou pra gente e a gente ficou, assim, encantado com você, né? Com tanto que você faz de coisa, porque você não tem só a conexão, você tem o Papo de livros, e você tem também o seu empreendimento, Sim. Né? Além de ter escolinha. Então, pode se apresentar para nós, fazendo um favor? Meu nome é Tatiane Passarelli, tenho 40 anos e, para minha surpresa, eu achei que ao chegar nos 40 anos eu ia começar a desacelerar na vida e não, né? Estou aí acelerada a 1000 por hora e tenho 2 filhos, sou casada, não nasci em Barretos, porém fui criada em Barretos e considero Barretos minha cidade realmente do coração. Tenho uma escola de educação infantil junto com a minha irmã, a escola já é da minha família já. Então eu trabalho com educação infantil há 23 anos. Sou professora especializada em alfabetização, que é uma paixão, eu amo. Alfabetização é surreal, assim, quando você pega uma criança de 5 aninhos, né, 5 para 6 aninhos, que às vezes nem sabe segurar no lápis direito, não sabe escrever o nome e termina o ano já lendo e escrevendo. Então, assim, é uma profissão muito gratificante, né? E eu exerço ela já há 23 anos, uma vida. E na pandemia, com a escola fechada, surgiu um sentimento muito forte dentro de mim, na verdade, um incômodo. Porque eu me dei conta justamente disso, que eu não sabia fazer outra coisa. Minha vida toda foi dedicada na educação infantil. E com a escola fechada, aquela situação horrorosa, né, que nós vivemos durante a pandemia, foi muito difícil, muito angustiante. E eu me vi aquele 1 ano todo sem saber fazer mais nada. E aquilo me incomodou muito, muito. Não só pela parte financeira, não, mas de perceber que eu não tinha uma identidade fora a minha profissão, sabe? De você descobrir que eu não sabia fazer mais nada.
E eu não tinha como fazer mais nada, porque eu estava... Já uma rotina na escola. Sim, eu estava proibida Aquela de rotina trabalhar. Foi Na tirada época ali. que tirou tudo, né? Tirou tudo, Tirou tudo. né? E no meu ramo ali, que era educação infantil, não tinha muito o que fazer, porque as escolas regulares, né, de ensino fundamental, ensino médio, ainda conseguia ministrar as aulas online, aula remota. Mas na educação infantil era bem complicada a situação, né? E esse incômodo me perturbou por um bom tempo. De eu me ver ali impedida de trabalhar e incomodada por não saber fazer outra coisa, né? E aí você foi pensando. Isso ficou dentro de mim, me remoendo ali. Eu fiquei perturbada, passou a pandemia, as escolas voltaram, né, gradualmente, com todas as condições, mas ainda eu fiquei com esse sentimento. E na época, eu lembro das lives, começou as lives das lojas, né? E a mulherada comprando freneticamente. Não tinha mais nada pra fazer. Eu falava, gente, onde que essa mulherada tá comprando tanta coisa? Vai fazer o quê? Se não pode sair de casa, se não tem um evento, se não tem uma festa. Exato. Aí eu falei pro meu marido, quer saber? Eu vou começar a vender alguma coisa. Vou vender alguma coisa. E aí passou muita coisa na minha cabeça, né? Semi-joia, acho que é a primeira coisa que a mulher pensa, né? Com certeza. Vou vender semi-joia. Não é? Mas eu sempre gostei muito de pijamas. Se você chega na minha casa sem avisar, você vai ter que esperar uns minutinhos que eu vou ter que sair correndo para me trocar, porque com certeza eu vou estar de pijama. E aí veio a ideia de eu vender os pijamas femininos e eu pesquisei durante 1 ano. Olha, que interessante. Fiquei pesquisando muito sobre o mercado, sobre atacados, fábricas, né? Porque aqui em Barretos eu acho que ainda é um pouco carente nessa parte de pijama. Sim. Tem muita loja, muito comércio que é bem carente. Então, e aí veio a ideia de eu começar a Dondoca Sleepwear. E a Dondoca, esse mês de setembro, está completando 2 anos. Olha que legal! 2 anos, isso. Obrigada. Foi assim, passinho de formiga, porque eu não sabia vender, né? Então, eu não sou vendedora, sou da área da educação. E aí você englobou a família, fazendo site, pediu ajuda, como que foi? Tudo. Os filhos, família? Tudo eu peço a opinião deles, né? Então, eu acho que ter esse apoio da família é fundamental, né? Você ter o apoio do marido, dos filhos. Os meus filhos já são jovens, né? O mais velho tem 19 anos, o mais novo tem 15, então eles opinam muito. Peço a opinião deles e eles me ajudam muito também. E foi assim, eu comecei com a Dondoca após pandemia, né? Nesse processo, para criar coragem de dar esse primeiro passo, né? De sair da zona de conforto. Sim. Porque pensa, 23 anos deu numa certo, área. Deu muito certo o seu negócio. Deu, mas assim, eu precisei de ajuda. Porque eu não sabia. E foi aí que surgiu Conexão Feminina na minha vida. Então, para eu falar do Conexão Feminina, eu preciso contar como que surgiu. Porque eu queria empreender num outro segmento, mas eu não sabia como. Não sabia captar cliente. E na pandemia, Tati, aí você se encontrou, assim, a necessidade de mudança, tocou em você aquela, né, ficou parado dentro de casa, a cabeça, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso fazer mais alguma coisa. Como que foi? Eu acho que não só eu, né, como a maioria das pessoas teve que se reinventar durante a pandemia, né? Para algumas pessoas foi catastrófico, né? Mas para outras souberam ali, tiraram proveito dessa situação, né? E para mim ficou realmente esse incômodo de eu precisar me reinventar. Como profissional, como mulher, eu sempre fui uma pessoa de ter muitas pessoas perto de mim e ficar em casa presa. Então, acho que tudo isso mexeu muito comigo, muito. Mexeu com o emocional.
E daí veio, né, a loja, que é uma loja virtual, não é uma loja física. Aos pouquinhos eu fui ali começando, mas eu senti essa necessidade de ter o apoio real de outras mulheres, né? E aí surgiu Conexão Feminina, a ideia do Conexão Feminina. Tati, e você viu necessidade de que áreas? De pessoas, de mulheres, em que áreas para estar te ajudando? Era conforme tuas, vamos falar, deficiências? Sim, porque é assim, ó, eu convidei uma primeira, na época ela não era nem minha amiga, era uma conhecida, né? Ela trabalhava com Mary Kay, eu era cliente dela, e ela tinha filha na minha escola. Então era só aquele contato de professora com mãe. E quando eu fiquei com isso dentro de mim, né, preciso ter outras mulheres junto comigo. Eu não tinha nem o nome do projeto ainda, eu só queria montar um grupo de empreendedoras, porque eu queria dicas. Tá certo. Né? Eu queria ajuda, eu queria apoio. Como que eu faço para vender? Eu não sei vender. Como que eu faço? De início você pediu ajuda. Eu falei, ó, quero montar um grupo de empreendedoras. Falei para essa hoje é minha amiga, meu braço direito dentro do Conexão, a Dayana. Inclusive o nome Conexão Feminina Barretos foi ela que sugeriu. Ah, que gostoso, né? E chamei ela, falei, olha, quer tomar um café comigo? Eu tô com uma ideia na minha cabeça, tá plantada no meu coração, e eu preciso de ajuda, eu preciso de pessoas, eu preciso de mulheres que empreendem. Na mesma hora ela topou, sem saber do que se tratava, e foi na minha casa e eu comecei a falar, quero montar um grupo, mas um grupo que tenha realmente um propósito de ajuda, de apoio, e não um grupo de vendas. Porque o que a gente vê muito hoje é grupo de vendas. Vários empresários, várias lojas, live, né? Várias lojas, várias empreendedoras em grupos de vendas. Sim, que uma juntam, fazem feira, fazem isso, e uma oferece o produto, uma da outra, uma compra uma da outra. Tem a divulgação também, mas é voltada ali para vendas. E nesse momento eu não estava interessada em venda, eu queria aprender, eu queria suporte, eu queria apoio, né? A estrutura, né? Isso. E aí ela ficou encantada com a ideia. Ela falou, nossa, vamos, vai dar muito certo, isso que a gente precisa. Porque com certeza foi tudo isso que ela passou quando ela começou. Eu acho que é a carência de toda mulher que empreende, de toda mulher que trabalha por conta, né? E na hora ela já topou a ideia, eu falei, então vamos começar o nosso trabalho convidando outras mulheres. E assim foi, nós duas convidando uma por vez, uma mulher, a gente conhecia, fulana vende roupa, vem cá, deixa eu te passar uma ideia. E aí a outra vende roupa fitness, que inclusive também está com a gente na administração do Conexão até hoje. Ah, legal, você tem um grupo que é a administração do grupo. Isso, é. E o grupo hoje tem quantas pessoas, Tati? Hoje o mulheres? Conexão Feminina hoje tem 100 integrantes. Chegamos a 100 integrantes. E aí eu contei com a ajuda de outras 5 mulheres que eu convidei para me ajudar a como seria esse grupo, né? A fazer os termos, as regras, porque sozinha, de repente, eu eu tenho certeza, eu não daria conta. Eu precisei delas para o grupo alavancar. Então, juntas, a gente foi formatando o grupo. Como que vai ser? O que nós vamos oferecer para essas outras mulheres? Abrir uma empresa com CNPJ, Estamos abrindo. Estamos abrindo agora para formalizar. Porque olha só que engraçado. No começo era para ser só um grupo. Só um grupo de mulheres. Só vocês que estavam ali. Sim. Nesse primeiro momento. Desde o início, eu já tive alguma visão assim de quando a gente inspiração. Eu já tive algumas inspirações de alguns grupos que eu seguia, né? Então, por exemplo, a ideia de ser fidelizado. Eu vendo pijama feminino dentro do Conexão, eu trabalho com pijama, então se você trabalha com pijama, você não tem vaga dentro do Conexão, porque ela já é minha. Então, essa ideia da fidelização.
Legal. né? Cada Isso é no muito seu segmento. Cada interessante. uma no seu segmento. Nossa, e E 100 por- segmentos você tem no teu grupo. Sim. Então, isso E tem mostra muito muita mais ainda. diversidade, Tem muita muito mulherada boa mais. aí pra trabalhar. A nossa ideia era chegar a 100 mulheres lá no comecinho. Hoje nós completamos 1 ano do Conexão, conseguimos 100 mulheres, mas a ideia é muito mais, é atingir muito mais mulheres. Porque assim, apesar dele ser fidelizado, ele não é exclusivo. Então, por exemplo, é o que eu estou falando. Nós duas vamos trabalhar com pijama. Você trabalha com pijama, eu trabalho com pijama. Mas você trabalha com lingerie também. Então, você pode entrar na vaga de lingerie. Entendeu? Só que dentro do grupo, você vai ser divulgada somente com lingerie, porque o pijama vai ser eu. Assim, por exemplo, a gente explicar para as mulheres, elas querem entrar. Como que é o processo de vocês? É uma entrevista? Como que funciona? Sim, Procura vocês? hoje as mulheres interessadas já passam por um processo de seleção e entrevista, né? Então, como eu estava falando, lá no comecinho a gente foi convidando, fomos convidando, e a gente recebeu muito não. Olha só. E hoje querem. A gente, muitas pessoas desacreditadas, eu acho que essa que é a palavra, desacreditadas, porque a gente vive num mundo muito competitivo. Mulheres são competitivas, infelizmente. Nesse caso, eu vejo o homem muito mais entrosado. O homem, nesse sentido, uma coisa que eu sempre observei, eles são mais entrosados. A gente, por exemplo, pode até ajudar, mas a gente ajuda de uma maneira assim, você está caindo, vou lá e te ajudo. Só. O homem não, o homem é mais participativo, entendeu? Então vamos fazer isso, ele tenta socorrer de outras maneiras. São ajudas diferentes. É uma triste realidade. E a mulher precisa ter esse enfoque de querer ajudar. Não só outras mulheres, mas de querer ajudar desse jeito. Tipo assim, eu vou ajudar você do jeito que você quer ser ajudada. E às vezes a gente quer ajudar a pessoa do jeito que a gente quer. Entendeu? E o homem, não, você não é preparado. O homem não. O homem, a gente tem essas maneiras, não tem? Aquela é uma galinha, aquela, não é? Tem umas ideias assim? É a competição, né? A gente tem essas coisas. E tipo assim, esse projeto que eu tô vendo é mais ou menos isso. Eu vou ajudar nela no que ela precisa. Sim. E vocês têm ajuda também, assim, que vai chegar a mulher lá, assim, separada, dona ali da casa, que tem que manter a casa, a mulher é mãe, pai, tudo. Aí vocês têm uma ajuda psicológica, Olha, bate-papo assim, conversa com elas, como que é? É engraçado isso, porque assim, por mais que o grupo hoje é um grupo grande, a gente encontra esse apoio umas com as outras, né? E já tivemos ali, nesse 1 ano, muitas histórias. E a gente não foca só no profissional. O Conexão Feminina, ele é muito além do profissional. Eu acho que é o que diferencia. Nós estamos muito preocupadas com o crescimento profissional da mulher empreendedora, mas também do crescimento pessoal dela. Porque para a mulher é muito difícil e nós não conseguimos separar as duas coisas. Não tem como. Não tem como, né? Não tem como a mulher separar. Você não consegue separar uma mulher e falar, não, você vai ser só empresária. Não, você é mulher. Com tudo que esse nome traz para a mulher. Você é mulher, você é mãe, você é esposa, você é filha, você é dona de casa e você ainda trabalha fora. E muitas vezes em jornada dupla, porque tem mulheres que são CLT, mas que empreendem. E estão em busca desse sonho de viver somente com o empreendedorismo dela. Tati, e surpreende a força das mulheres, né? Não. Elas fazem tudo isso e ainda conseguem casa, empreender, trabalhar e ainda estudar. Muitas delas, né? Somos heroínas, gente. Não é querendo nos gabar, não. Mas é que a gente dá conta de muita coisa. É muita coisa no dia. E a gente se desdobra, né? A mulher tem um olhar 360 para tudo que acontece em sua volta. Você consegue pegar. E isso também sobrecarrega a mulher. Era isso que eu ia falar. Aí a gente se sobrecarrega e a gente se cobra. Sim. E a gente se culpa. Cobra os outros
também, né? né? Porque eu tô deixando eu trabalhei o dia inteiro, fiquei o dia inteiro fora de casa e à noite eu ainda preciso ir numa reunião. Nossa, eu deixei meus filhos o dia inteiro fora e à noite eu tenho reunião ainda. Então a gente fica com esse sentimento de culpa o tempo todo. Porque nós somos mães e o instinto materno é muito forte dentro da gente. Então, a gente saber lidar com todas essas cobranças, com todas essas culpas, e ainda assim correr atrás e querer fazer acontecer, se a gente não tem um apoio psicológico, se a gente não tem um apoio emocional, ou sentar numa mesa com amigas e tomar um café para a gente compartilhar as nossas dores, é onde a gente afunda. Então, conexão, a gente preza muito isso. Não é só o profissional, é o pessoal também. Eu vi um relato de alguns lá que você colocou, né? E uns dizendo que antes do conexão e depois do conexão. Mudou a vida delas. Então, a gente tem que falar bastante desse projeto para que mais mulheres que estão aí lá escondidinha, né, dentro de casa, que tem um potencial, com certeza tem, toda mulher tem, já nasceu com isso, né? Sim. Deus já nos deu esse e dom. a gente precisa se apoderar Então, disso, dessa claro, força que nós temos verdade. dentro de nós. Né? Se nós conseguimos fazer tudo isso, a gente precisa realmente, de fato, acreditar nisso. Isso é interessante. Saber que a gente é capaz. Né? Sim. Ter essa crença Mas dentro da qual que é a gente. importância do seu marido no teu projeto antes, depois da conexão? Olha, eu fico até emocionada, porque assim, ele é meu porto seguro, meu marido. Ele me apoia em tudo. Eu não tenho queixa sobre isso, de falar assim, para mim foi difícil, porque ele me apoiou desde o início, ele me apoiou. Então, assim, é o que eu falei aqui agora, você ter uma rede de apoio em casa é muito importante. E aí vem de novo a pergunta, a gente sim, já passamos por experiências e histórias ali dentro do Conexão muito difíceis. É isso que eu ia te perguntar. Porque não tem essa rede de apoio em casa. A maioria das mulheres não tem, A penso maioria eu. não tem, né? Então, assim, tem aquela ajuda, né, que vocês fazem com elas. Sim. Não, assim, em contrito com a família, mas impulsionando Não. ela, que ela pode... Muito pelo contrário, né, gente? Família é prioridade na vida de todo mundo, Sim. né? Família tem que ser a prioridade na vida de todo mundo. Mas quando você não tem essa rede de apoio, dificulta muito. E é uma dor que a gente sente ali dentro do Conexão, porque nós nos reunimos presencialmente, Sim. né? Isso. Nós temos as nossas reuniões semanais. A primeira segunda-feira do mês é uma reunião presencial. Porque o nosso intuito é a gente realmente ter um vínculo, uma conexão. Se nós estamos ali trabalhando junto, uma divulgando a outra, uma indicando a outra, eu preciso conhecer você. Eu preciso realmente entender quem é você como pessoa e com o que você trabalha, conhecer o seu trabalho. Então, é muito importante o contato pessoal. E muitas mulheres não conseguem. Porque não tem com quem deixar o filho, né? Porque não tem esse apoio. Então, é uma dor que hoje está entre as minhas prioridades para ser resolvida dentro do Conexão. Vocês têm hoje um local, Tati, onde vocês fazem as reuniões? Nós temos o apoio do Sebrae. Né? O Sebrae ele nos apoia, então eles nos cedem lá o espaço deles à noite. Para a gente fazer as nossas reuniões lá quando a gente precisa. Capacitação, sim. Lá eles dão todo esse suporte para a gente. E tem algum custo para entrar? Como que funciona para as mulheres ficarem sabendo? Hoje tem. Hoje no Conexão a gente tem uma mensalidade que é simbólica, né? E tem a adesão para poder entrar no grupo. Porque o grupo cresceu e a gente viu essa necessidade de ter um coffee break nas nossas reuniões, de ter uma estrutura melhor, né? Então, por exemplo, a gente quer fazer um vídeo, a gente precisa contratar o profissional para fazer um vídeo. Então, a gente tem, mas é em prol do grupo.
né? E com a demanda do grupo foi aumentando, uma ajuda de custo para nós que administramos o grupo. Mas é simbólica, é realmente uma ajuda de custo. Tem algum curso paga à parte ou já está incluído na... Depende, no Sebrae é gratuito, né? Porque assim, o Sebrae a gente leva as nossas necessidades. Olha, a gente precisa de ajuda no marketing. Eles dão a palestra, o curso lá. Nas nossas reuniões mesmo do Conexão Feminina, nós temos também nas nossas reuniões presenciais as capacitações. E aí nós temos os convidados. Né? Então, a gente vê esse mês, vamos trazer alguém da parte jurídica, para tirar as dúvidas das pessoas, né? Isso, aí no próximo mês, vamos trazer alguém que fale sobre inteligência emocional. Sim, que aí vem essa parte que eu falei, do emocional, do psicológico da mulher. Então, todo mês a gente procura variar os nossos convidados para estar palestrando, conversando com a gente. Das necessidades dentro das necessidades do grupo. Isso. Tati, você vê ali que elas já dão assim, testemunho, falam da renda, já melhorou. Não só renda, né? Porque isso daí vai vir, a gente sabe que né? É consequência. Consequência, mas assim, você vê ali que elas já mudaram de vida. Sim. Teve mulher ali dentro que mudou já de perspectiva. Nós estávamos falando agora mesmo sobre perspectiva, né? Sim. Tinha gente que ficava só ali no seu quadradinho. Vendia só para a vizinha, só para a família. Hoje em dia já atende Barretos inteiro. Abriu a mente. Nossa, que sensacional. Já atende Barretos inteiro. Então, assim, já tivemos essas transformações na vida das mulheres ali e é constante. Então, por isso que eu falo assim, é importante eu ressaltar muito isso. O Conexão Feminina, ele não está focado em venda, mas a venda é consequência. Porque se você tem um bom relacionamento, se você faz um networking de fato, porque quem não é visto, não é lembrado. Então, se você está presente, se você está se relacionando, se você está fazendo as conexões, as parcerias, as vendas vão acontecer. E tem algum empreendimento ali delas que assim, é diferenciado, que vocês falam que esse acho que não vai dar. Tem alguma que chegou com alguma ideia, assim, vocês ficaram surpresos? Olha, essa pergunta, no início, como eu te falei, no início eu convidava as pessoas para fazer parte. Chegou num ponto que eu fiquei de lado dessa parte da adesão. E aí as meninas que me ajudam, né, as administradoras, entre elas tem uma equipe que a gente chama equipe de acolhimento. Que aí são elas que fazem essa entrevista, essa seleção, conversa com a pessoa. Então, às vezes, dependendo do empreendimento, não entra. Por exemplo, brechó. No Conexão não dá certo. Por quê? Como a gente é fidelizado, o brechó ele abrange tudo praticamente. Então, é um segmento que a gente não consegue colocar dentro, porque a gente entende que vai bater de frente com muitos ali dentro. Ela vai vender roupa, aí vai ter o pijama, vai ter... Né? Isso. Então, assim, eu acho que até hoje foi o único que a gente falou que não poderia. Mas eu fico meio isenta dessa parte de quem entra no grupo. Porque aí é a parte da equipe e eu não fico nem sabendo. Hoje, para entrar no Conexão Feminina, elas entram através do e-mail. Elas precisam mandar um e-mail isso. E aí ela fala ali o que ela trabalha, deixa o contato dela, e aí elas vão retornar, né, pelo WhatsApp, e aí passa esse processo de entrevista, bate um papo bem legal com a pessoa, explica tudo isso que o grupo para ver se a pessoa vai ter esse comprometimento, porque precisa do comprometimento, né? E aí a pessoa aceitando, se a vaga estiver livre, automaticamente ela já entra no grupo. Você já pensou alguma vez que isso daí é um chamado, uma missão que você tem? Eu tenho certeza absoluta disso. Você falando, eu tenho certeza absoluta. Eu acho que é um propósito de Deus. Eu posso contar uma história? Pode. Falei para você que eu vou na igreja, né? Eu sou cristã, sou evangélica. Faz 8 anos que eu me converti. 8 para 9 anos que eu me converti. E eu tinha um anseio tão grande em fazer parte de algum ministério dentro da igreja. Muito forte. O meu filho faz.
O meu marido é diácono e eu falava, gente, eu preciso, eu quero. E surgiu o convite do pastor para eu fazer parte de um ministério novo que ia ter na igreja. E foi na mesma semana que eu dei o pontapé inicial do Conexão Feminina. Aí eu fui na reunião na igreja no dia seguinte que eu tinha já reunido a mulherada e já tinha feito um café da manhã em casa com elas. Eu sempre me preocupei muito com isso, da gente se conhecer. Já tinha feito um café da manhã, já tinha ido, acho que 12 ou 15 mulheres nesse primeiro café da manhã. E o negócio ia acontecer. E aí surgiu esse convite. Eu falei, meu Deus, o que eu queria, né? Eu vou. Fui na reunião da igreja e calhou do treinamento que ia acontecer ser exatamente na segunda-feira, que era o que a gente tinha decidido, que segunda-feira era o dia das nossas reuniões. E aí ali eu tive que... Eu falei, na verdade eu não tive dúvida, eu falei, eu não posso. Né? Eu ainda até tentei insistir um pouquinho em ficar ali aprendendo pelas beiradas, mas não tinha como. Eu precisava me dedicar em um ou em outro. Exato. Só que eu senti tão forte no meu coração que o Conexão era um propósito de Deus na minha vida, que era aquilo que eu estava esperando. Era o seu ministério. Era o meu ministério. Era o meu ministério. ministério. E eu sinto isso até hoje, através de cada mulher que vem falar comigo, que me manda mensagem agradecendo. Gente, não é fácil, tá? Nesse 1 ano, eu já pensei em desistir, não vou negar. Porque não é fácil. Às vezes você escuta alguma coisa que às vezes te chateia, ou às vezes eu me sobrecarrego demais, porque eu dou muita importância no Conexão Feminina. Hoje, na minha vida, ele ocupa quase 80% do meu dia. Então, às vezes, eu me sentia muito sobrecarregada. E eu me lembro uma vez, agora em maio desse ano, eu cheguei a pegar o celular e digitar uma despedida. Porque eu estava sobrecarregadíssima. Sabe quando você estava no seu limite? E antes de eu enviar a mensagem, chegou uma notificação de uma dessas mulheres. Uma mensagem lindíssima, super emocionada, agradecendo o grupo, porque através do grupo ela conseguiu aumentar muito as vendas dela e através do grupo ela conseguiu comprar o primeiro forno profissional dela. Olha que lindo! E foi uma mensagem tão linda que eu falei, aí me arrepia inteira até hoje. E aí eu falei, é Deus usando essa mulher na minha vida para eu não desistir do meu propósito. Exato. Porque é muito difícil. É Você difícil. Não vai agradar todo mundo. Não. Né? Então, assim, é uma missão mesmo e pode ter certeza que é... que Deus Eu quer de você. creio, eu creio. E realmente, a gente nunca vai conseguir agradar todo Não mundo, é difícil. né? E dessa doação, às vezes você ouvir alguma coisa, então às vezes vem esse sentimento, meu Deus, por quê? Né? Vamos parar com isso? Onde que eu tô me metendo? Eu acho também que essas coisas, assim, da turma falar que a gente não tá fazendo direito, não tá sendo honesta, porque é as coisas que a gente geralmente escuta, eu acho que Faz parte, né? é pra falar assim, será que essa cabrinha tá certo, tá no caminho certo? Não é, tá testando, tipo assim. É fortalecimento, né? É crescimento. Cada obstáculo que a gente encontra, a gente sobe um degrau a mais na nossa vida. Que graça tem? Exatamente. E até também porque às Tá vezes sendo testada. porque também às vezes a gente, na nossa inocência, na nossa ignorância, a gente erra mesmo. E às vezes quando vem alguma coisa que a gente fala, imagina, eu, jamais. E aí, se a gente tiver a sabedoria, a gente fala assim, mas assim, não é que às vezes a pessoa está um pouco certa, né? De repente eu posso mudar a cor. É que a gente tem que ter humildade também. De escutar, né? Exatamente. E ver onde a gente pode melhorar, ver onde a gente errou e aprender com os erros também, né? Igual eu falei, no primeiro café da manhã que eu fiz, que foi bem nessa época, no comecinho, tinha 12 ou 15 mulheres na minha casa. Mulheres que eu nunca vi na vida. Foi a primeira vez que eu tive contato com muitas delas ali. E de 12, 15
em 6 meses já tinha 50 mulheres, 60 mulheres. Agora, 1 ano, a gente já tem 100 mulheres. Então, me surpreendeu muito como foi rápido o crescimento do grupo. E nesse crescimento, nós tivemos que fazer várias adequações. No início era de um jeito, no meio a gente já estava mexendo uma coisinha ali, porque o grupo tem regras. Tem regras. Então, eu já estava mexendo uma coisinha ali, outra ali, e hoje, muita coisa desse 1 ano a gente já nem usa mais, e já são regras totalmente diferentes. Ô, Tati, o que que você pensa assim, do futuro? O que que você imagina para essas mulheres? O que que tem nesse coração aí de missionária? Porque eu tenho que falar de missões. Olha, Porque isso é um chamado, então... eu acredito, e eu creio, e eu estou abraçando realmente de corpo e alma o Conexão Feminina hoje na minha vida. Eu desejo do fundo do meu coração que as mulheres que hoje são integrantes, que são conectadas, né, nós chamamos de conectadas, tirem proveito dessa situação, do que o grupo oferece, das ferramentas que o grupo oferece, porque é o que eu falo para elas. O grupo, ele fornece várias ferramentas de networking, né, de parcerias, capacitações, mas a gente não consegue apertar o parafuso de todo mundo. A gente fornece as ferramentas. E tem muitas mulheres que não conseguem ainda aproveitar, degustar de tudo que o grupo oferece. Então, eu gostaria realmente que todas elas tirassem proveito. E o meu projeto hoje é levar o Conexão para fora de Barretos. Expandir para a região, para outras cidades. Quem sabe para o estado e quem sabe um dia para o Brasil todo, né? Conseguir. Como você imagina? Porque no momento você falou o seguinte, que o seu grupo hoje de 100 pessoas, que cada tem uma escolha e não pode ser do mesmo setor, né, da mesma coisa. Mas a partir do momento que ele vai se expandindo, vai ficar meio difícil não ter umas iguais. Então, como que você imagina isso? Temos segmentos parecidos no grupo que a gente subdivide ele. Então, por exemplo, vou pegar aqui o exemplo das meninas de aromatizadores, né, que hoje tem bastante procura no grupo. Tem alguns segmentos que já tem fila de espera, né? Então, porque às vezes pode ter uma rotatividade, né? Então, a pessoa se encaixa. Então, a pessoa trabalha com aromatizadores, trabalha com velas aromáticas, aquelas águas de lençol. Então, elas trabalham iguais. Uma entrou no grupo como velas aromáticas, porque a gente falou, qual que você quer que seja o destaque da sua empresa? Expandir. Ela falou, não, eu quero me dedicar nas velas aromáticas. Consequentemente, a outra ficou com a vaga dos aromatizadores. Mas na loja de ambas, elas vendem de tudo. Tá, mas dentro do Conexão Feminina, ela vai ser divulgada pelo grupo. Ou como vela, ou como aromatizador. Isso não significa que ela captou uma cliente através do Conexão Feminina para vender a vela. A cliente vai lá buscar a vela, nada vai impedir ela dela vender a água de lençol, o aromatizador. Mas o importante para nós é que ela conseguiu uma cliente nova através da indicação daquele segmento que ela estava. Aí, a partir dali, se ela vai vender mais coisas, na loja dela, é particular dela. As pessoas acessam para ter acesso aos produtos para compra. Então, tem um grupo, nós temos o Instagram do Conexão Feminina, né? Ali a gente tem a divulgação de todas elas, mas nós já estamos com um projeto aí de montar o nosso próprio site. Acredito que começo do próximo ano já vai estar pronto. E ali a gente vai poder ter todas elas cadastradas, e aí você está procurando a pessoa para fazer um bolo de aniversário. No Conexão Feminina eu sei que tem. Você vai lá e vai estar você vai ser direcionada diretamente para a pessoa. Então ela não tem assim, exclusivamente a venda só no Conexão. Ela pode ter a loja física dela. Não. Ela pode ter outros meios de venda dela, independente dela estar no Conexão. Independente dela estar. A Conexão foi uma chave para ela se crescer, né? Tanto é uma oportunidade dela fazer o networking dela e ela ser divulgada.
Você imagina você poder ser divulgada por 90 mulheres. Vamos colocar 90, porque pode acontecer isso que você me citou aí agora. Tem gente que tem a mesma loja que vende as mesmas coisas. Então, você não vai divulgar, por mais que você é parceira, às vezes você não se sente confortável de divulgar, porque você tem o mesmo produto que ela, apesar de ser, dentro do Conexão, segmentos diferentes. Mas você não se sente confortável. Ok, não tem problema, é justificável, né? Mas as outras 90 vai divulgar você. Sim. Mas eu acho que essa divulgação que você está falando, eu acho que tanto no Brasil, vou falar o Brasil que é onde nós vivemos, né? Tanto homem como mulher, a gente não faz propaganda do que a gente faz. Tipo assim, esse dia eu conversei, não sei com quem, ele falou assim, não, nos Estados Unidos, você tá lá no velório, a pessoa olha o meu cartãozinho. Tá vendendo. Tá vendendo. E aí no Brasil a gente fica meio sem graça, o que você faz? Você até enrola, entendeu? E, tipo, é uma coisa que a gente precisa estar aprendendo. Tá divulgando, falando, ó, sou tão, né? Mas na pandemia, igual a Tati disse, a gente tá... Eu acho que a gente sofremos muito, na verdade. Mas evoluiu, assim, acho que uns 10 anos pra frente. A verdade é que a pandemia... Empurrou, né? E assim, houve um crescimento muito grande de pessoas que foram trabalhar por conta, que foram empreender. Mas aí é que está a diferença. O que eu descobri nessa minha vivência com outras mulheres? Muitas mulheres só vende. Que nem eu falei, vende só ali pro vizinho, só pra família, pra amiga. Não sabe a diferença do que é ser vendedora e ser empreendedora. Você ser empreendedora é você buscar alternativas para o seu negócio. Buscar soluções para aquele problema. Ter visão. Exatamente. Buscar outras coisas ali que vai acrescentar para o seu negócio, né? A pessoa empreendedora, ela não se aquieta. Ela é aquela pessoa que fica o tempo todo a cabeça trabalhando. É uma máquina. Fica o tempo todo tendo ideia. E muitas vezes a gente tem ideia, mas a gente não tira nem da cabeça, não passa nem pro papel, fica na cabeça. Às vezes passa pro papel, mas não tira do papel. E o nosso intuito é isso aí. É a gente tá junto uma com a outra, segurando a mão uma da outra, incentivando uma outra, e às vezes até empurrando, né? Vai, minha filha. Tá com... A Dayana, que foi quem deu o nome pro Conexão, ela fala muito isso. Tá com medo, minha filha? Vai com medo mesmo, mas vai. O não você já tem. Despertando os talentos, né? Sim, olha. Às vezes você descobre a habilidade que você tem e você nem sabia que você tinha aquela habilidade. Hoje mesmo estava eu falei escondidinha. Com uma sobrinha minha, ela tem a habilidade de fazer os tapetes manual, né? Ela faz tiarinhas de criança, de cachorrinho, de tudo. Ainda falei com ela, falei, Camila, você vai entrar no Conexão Feminina, você sabe muita coisa e não faz nada. Ai, eu não sei fazer. Então, isso aí eu fico pensando, como que não sabe? Eu não sei fazer, mas ela sabe. Tem talento, mas tem a insegurança. Mas é preciso ter persistência, né? O que eu vejo também que tem pessoas... Tem gente que tem até... Estava uma amiga minha falando assim, a minha irmã, ela faz pão de mel. Ela falou, ela pensou em fazer pão de mel, ela vende todos. Não precisa nem... Mas ela não tem persistência. Então, hoje que ela está com vontade, por algum motivo, ela faz o pão de mel. Ela vende. Amanhã, ela já fica meio, sei lá, não faz. Então, e aí, para você ter uma coisa, um comércio, alguma coisa, você tem que ter persistência, que hoje você vai vender. E constância, né? E constância, entendeu? Mas é isso que a Tati disse, cada uma segura na mão da outra. Então, quando você pensar em desistir, segura na mão. Tati, tem algum recado, alguma coisa que você quer falar para as mulheres que estão nos ouvindo? Porque esse programa hoje realmente é para as mulheres. Sim. Eu queria queria falar aqui para as mulheres que não é fácil. A vida de ninguém é fácil, né? Nós temos altos e baixos, é uma montanha russa.
mas que se a gente deixa a bola cair, se a gente desiste, às vezes, de um sonho, a frustração que a gente vai ter é muito difícil, né? Então, tenham pessoas ao seu redor que vai te ajudar, seja uma amiga, seja sua família, seja seu marido, mas tenha pessoas ao seu redor. Acho que ser sozinha é muito mais difícil encarar as dificuldades da vida, porque problema todo mundo tem, mas quando você tem uma mão que te segura, que te ajuda, o problema fica mais leve, né? Então, para nós mulheres, que é sempre tudo mais difícil, tenha pessoas do seu lado para te apoiar. Chegou ali para você, Tati, alguma mulher, assim, com a cabeça desanimada, assim, que a gente vê hoje, a gente conversa com as mulheres, e elas ficam assim que meio receosas, né? Ninguém ajuda ninguém, inclusive na política, vamos ser bem verdadeiras. Uhum. Você vai procurar alguém, não, eu estou desanimada, eu não quero. Então, chegou alguma para você, não, eu não tenho sonho, para mim acabou, não quero mais, eu acho que nada dá certo, tudo que a gente vai fazer não vai dar certo. Alguma chegou assim, nesse ponto? Sim, já tivemos, né? Como eu disse, no começo chegamos a convidar, a pessoa não quis nem por descrença, né? Descrença, e até isso. mesmo pessoas que chegaram a entrar no grupo, mas que por algum motivo, ou pessoal, ou profissional, estava passando por problemas e acabou saindo do grupo, não soube aproveitar, né, as oportunidades que o grupo tem. Acontece muito. E a gente percebe quando a pessoa está um pouquinho distante, nós temos esse olhar, e aí a gente vai atrás, né? Tá tudo bem, tá precisando de ajuda. A maioria delas se abrem, porque a gente, é o que eu falei, mulheres precisam, né? Mas uma ou outra ainda tem uma resistência e a gente trabalha voluntariamente ali em prol uma da outra, né? Mas às vezes encontra uma resistência sim. É onde a gente quer quebrar essas barreiras, né? É por isso que é importante o grupo, né? Conexão feminina, ninguém deixa ninguém. Então, uma segura a mão da mulherada, outra. Vamos lá acessar. Adrianinha. Eu vou mudar um pouco de assunto. Como você se organiza o seu tempo e quais são os seus hobbies fora da conexão? Mulher é uma loucura. Muita gente me fala, como você dá conta de tudo, né? É filho, é marido, é casa, é escola, é a loja, é a conexão feminina. Gente, eu não dou conta de tudo, tá? Eu não dou. Tem dia que eu preciso priorizar uma coisa ou outra, então eu separo a minha rotina dessa maneira. Cada dia da semana priorizando uma coisa ou outra, e é fundamental isso, ter a nossa hora de lazer. Eu aprendi isso, sem me culpar, sem me sentir mal por isso. Deixar, às vezes, desligar o celular, deixar tudo de lado, para no sábado, no domingo, descansar. E aí eu tenho o meu clube do livro, que é Papo de Livros, etc. e tal, que é um clube de livro feminino também. E amo meus livros, ali a gente se encontra uma vez por mês para tomar um café, para dar risada, só mulher, e conversar sobre o livro que a gente leu no mês, né? Então, antigamente, que a minha vida não era tão agitada, eu conseguia ler aí uns 4, 5 livros por mês. Hoje eu tô lendo um. Mas tô lendo. Já pensou em escrever algum? Já começou? Não tenho esse dom, não tenho. Essa praia aí, isso daí eu deixo para uma amiga minha, que aliás é a autora aqui de Barretos também. Tem 2 amigas que têm livros publicados aqui, que estão no meu clube do livro. Pessoas maravilhosas, mas não é minha praia. Mas é importante isso, a gente saber o nosso limite. E eu aprendi isso a duras penas, como eu falei para vocês aqui agora mesmo, né? Chegou uma hora que eu estava me sentindo muito sobrecarregada. E aí eu aprendi a respeitar o meu limite. E eu acho que as mulheres precisam aprender isso sem ter culpa. Porque quando você não aprende, você coloca a sua raiva, porque você fica com raiva, né? Nos outros. Sim. Você fica mais você fica mais agressiva, irritadiça, e fica até doente, gente. Adoece, o corpo padece, né? Sem uma mente sã, o seu corpo vai padecer. E eu precisei aprender que eu tinha um limite também, né? E hoje eu consigo aí me desconectar de tudo sem me sentir culpada. Isso é perfeito.
Nossa, coisa mais... Tati, então, vamos passar para as meninas, né? Qual que é o Instagram de vocês? Por onde elas podem entrar em contato, quem se interessar. Isso. É a nossa vitrine, né? Sim. É o nosso Instagram, é o nosso meio de contato, Conexão Feminina _Barretos. Aí lá vocês vão poder chamar a gente no direct e para a gente passar todas as informações para quem tem interesse em fazer parte dessa conexão que está transformando a vida de muitas mulheres aqui de Barretos, inclusive a minha. Que lindo. Que lindo. Nós queremos agradecer a tua presença. Foi maravilhoso. Eu creio que a mulherada vai entrar nesse Instagram. Vamos entrar aí, mulherada. Vamos acessar. Vamos mudar de vida. Então, parabéns, Tati. Que Deus te abençoe. Amém. Vai dar tudo certo nessa sua missão. Amém. Muito obrigada pelo convite. Tati, quero agradecer. Foi muito legal essa visão toda que a gente teve do projeto seu. Foi assim, realmente muito esclarecedora. Um monte de informação, né? De informação. Não, e você fica olhando para você e pensando também, né? Um monte de coisa que você pode. Então, é muito legal, foi muito gostoso. Foi muito gostoso mesmo receber você aqui. Viu? Que bom, Muito fico obrigada. muito feliz. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Tati. Parabéns pela iniciativa. E vamos dobrar, né? Para sempre a 200, né? Já pensou uma próxima vez que eu estiver aqui, esse É, número uma tiver 200. dobrado, né? Que bênção, que assim seja. Amém. Muito obrigada, meninas, pelo convite, Obrigada a viu? você. Por abrir as portas aqui pra gente. Imagina. E esteja à vontade para votar quando precisar. Quando vocês quiserem. Viu? Estou à A disposição. Gente, então a gente quer agradecer a todos vocês que estiveram conosco, tá? E vamos aguardar o nosso próximo programa, que também vai ser muito bom. Uma boa noite para todos. Da minha parte, Eliane. Boa noite, nós agradecemos a audiência. Muito obrigado. Boa noite a todos e o nosso mantra Juntas no podcast!